É doce morrer no mar. Assim cantam os marítimos cada vez que um companheiro segue com Iemanjá para as lendárias terras de Aiocá, aqui no livro Mar Morto, de Jorge Amado, sobre o qual iremos conversar logo depois da vinheta. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Cardoso e seja bem-vindo ao Cultura e Ação. Publicado em 1936, Mar Morto é o quarto romance do então jovem escritor baiano Jorge Amado, fazendo parte da primeira fase de sua produção literária, cujas características principais eram o enfoque em questões sociais e o apelo político, influenciado por sua afiliação ao Partido Comunista. No entanto, segundo a crítica, essa é sua obra do período com menor aceno panfletário, e nela encontramos um retrato do cotidiano, cultura e religiosidade dos homens e mulheres da região do Recôncavo Baiano, que geração após geração dedicam suas vidas ao trabalho no mar. Aqui, as histórias da beira do cais de Salvador e sua rica mitologia no entorno da figura de Iemanjá são o tema central da narrativa, um painel lírico e trágico sobre a luta diária dos trabalhadores do mar pela sobrevivência, homens cujo destino parece ter sido traçado há gerações. Morrer no mar, indo ao encontro de Iemanjá, deixando suas mulheres numa espera resignada no cais. O jovem mestre de Saveiro Guma é um desses homens, porém Lívia, sua amada, tenta convencê-lo a todo custo a levar uma vida mais segura em terra firme na Cidade Alta. No entorno do casal, os dramas de diversos outros personagens, como o Mestre Manuel, Rufino, Velho Francisco e Rosa Palmeirão, se entrelaçam, ajudando a construir esse painel social da região. Os homens da beira do cais só têm uma estrada na sua vida, a estrada do mar. Por ela entram, que seu destino é esse. O mar é dono de todos eles. Do mar vem toda a alegria e toda a tristeza, porque o mar é mistério que nem os marinheiros mais velhos entendem, que nem entendem aqueles antigos mestres de saveiros que não viajam mais, e apenas remendam velas e contam histórias. Quem já decifrou o mistério do mar? Mar Morto foi a minha primeira experiência com a produção literária de Jorge Amado, um dos escritores brasileiros mais traduzidos para o exterior e com o maior número de obras adaptadas para o teatro, cinema e televisão. Nesse livro encontramos uma narrativa em terceira pessoa com linguagem predominantemente lírica, fazendo vezes de uma verdadeira poesia em prosa. Há também uma interessante característica no texto, a constante repetição de ideias, construídas de maneira que parecem reproduzir o movimento de ondas, transmitindo a sensação de que toda essa narrativa segue a cadência do mar, pois, assim como ele, essa história também é marcada por momentos de calmaria e tormenta. O ponto de partida é o romance de Guma e Lívia, que ocupa todo o plano principal da trama. E a partir dessa relação, Jorge Amado constrói, em tom de crítica social, o cotidiano e a luta por sobrevivência dos trabalhadores da beira do cais, cujos destinos seguem uma mística fatalista e imutável, ideia que é reforçada pela canção que permeia a narrativa. É doce morrer no mar, posteriormente musicada por Dorival Caymmi em 1941, e cuja letra se refere ao casal protagonista. Nesse contexto, o autor também expõe o implacável e resignado destino das mulheres dos marítimos, que é o de esperar, numa noite de tempestade, a notícia da morte de algum homem. E para aquelas cujos maridos seguiram o chamado de Iemanjá, só lhes restam duas possibilidades de sobrevivência: o trabalho duro, seja numa fábrica ou como lavadeiras, ou ainda a prostituição. E esse é um destino que Lívia não aceita para si e muito menos para o seu amado Guma. Ela foi criada em terra firme, na Cidade Alta, e não se adapta a esses costumes passivos e conformistas da Cidade Baixa, à beira do cais, e por isso enxerga Iemanjá e o mar como inimigos de sua felicidade. Justamente por isso, a personagem desempenhará um papel fundamental e pioneiro na mudança da condição feminina nesse ambiente. Mas essa é uma questão que eu só vou desenvolver lá no final do vídeo, no trecho com spoilers, ok? Iemanjá, que é a dona do cais, dos saveiros, da vida deles todos, tem 5 nomes. 5 nomes doces que todo mundo sabe. Ela se chama Iemanjá, sempre foi chamada assim, e esse é seu verdadeiro nome, de Dona das Águas, de Senhora dos Oceanos. No entanto, os canoeiros amam chamá-la de Dona Janaína, e os pretos, que são seus filhos mais diletos, que dançam para ela e mais que todos a temem, a chamam de Enaê com devoção, ou fazem suas súplicas à princesa de Aiocá, rainha dessas terras misteriosas que se escondem na linha azul que as separa das outras terras. Porém, as mulheres do cais, que são simples e valentes, Rosa Palmeirão, as mulheres da vida, as mulheres casadas, as moças que esperam noivos, a tratam de Dona Maria, que Maria é um nome bonito,
É mesmo o mais bonito de todos, o mais venerado, e assim dão a Iemanjá como um presente, como se lhe levasse uma caixa de sabonetes a sua pedra no dique. Ela é sereia, é a mãe d'água, a dona do mar, Iemanjá, Dona Janaína, Dona Maria, Inaê, princesa de Aiocá. Em Mar Morto, realidade e mito constituem dois planos na narrativa. O primeiro introduz o cotidiano dos canoeiros, dos mestres de saveiros, os marítimos que diariamente se arriscam em um trabalho perigoso e mal remunerado. Já o segundo plano expõe a conformidade com o destino, representado aqui pela mítica figura de Iemanjá, a divindade adorada pelos marítimos, dona do mar e da vida desses homens, que vem com orgulho e gratidão o destino de morrer no mar e ir ao encontro da princesa de Aiocá. Inclusive, a primeira das três partes que compõem esse romance, intitulada Iemanjá, Dona dos Mares e dos Saveiros, além de apresentar o cenário e os personagens, também explora em capítulo próprio a história do orixá e as tradições religiosas de seu culto, além de estabelecer essa forte conexão existente entre os marítimos e a divindade. Uma relação marcada pela dualidade mãe e esposa, pois segundo as tradições da beira do cais, Iemanjá ama e protege os homens do mar, mas quando os deseja, os carrega para seus domínios nas lendárias terras de Aiocá. Nesse contexto, o protagonista Guma pode ser visto como uma espécie de arquétipo de Orungã, o filho de Iemanjá que, tal qual Édipo da mitologia clássica, se apaixonou pela mãe, pois em um episódio traumático da infância, o personagem desejou uma mulher, acreditando se tratar daquela com quem perderia a virgindade, sem saber que era, na verdade, sua até então desconhecida mãe, cuja cena de viúva de marítimo a levou à prostituição. Um encontro que deixou marcas profundas no jovem, que não se viu mais capaz de enxergar com inocência a figura materna. Tal evento reverbera na vida adulta de Guma, pois observamos essa dualidade de mãe e esposa em todas as relações que ele estabelece com as mulheres que conhece, como Rosa Palmeirão, um dos tipos mais interessantes e marcantes dessa narrativa, a própria esposa Lívia, além, claro, da mítica figura de Iemanjá. E o desejo não fugiu. Não era possível que fosse sua mãe, aquela mãe em quem ninguém nunca lhe falara, mãe em quem nunca pensara. Uma pilhéria de seu tio, com certeza. Aquela que estava ali era uma mulher da rua que viera para dormir com ele. Francisco não devia tê-la comparado com sua mãe, que seria boa e suave, muito longe daquelas coisas em que ele pensava. Mas a mulher se aproximava dele e o beijava como devem beijar as mães. As mulheres da vida beijam de maneira diferente, sem dúvida. A voz da mulher é pura. Te deixei há muito tempo. Nunca mais te deixo. Então Guma começa a chorar, e ele mesmo não sabe se é por ter encontrado sua mãe, se é por ter perdido a mulher que esperava. Em 2001, os romances de Mar Morto e a descoberta da América pelos turcos emprestaram seus personagens e serviram de inspiração para a novela da Rede Globo Porto dos Milagres, escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares. A produção, no entanto, preserva poucos pontos em comum com o texto de Jorge Amado, se caracterizando como uma adaptação livre e descompromissada com o original, que inclusive na época foi alvo de polêmicas devido ao seu elenco majoritariamente branco no cenário baiano. E bom, nesse ponto eu encerro o vídeo para aqueles que ainda não leram Mar Morto, pois a seguir eu vou explorar um pouco da conclusão do livro, revelando informações que certamente irão impactar na experiência de leitura daqueles que ainda não conhecem essa história. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para adquirir essa obra através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através dele, você estará ajudando o canal sem qualquer custo adicional e desde já eu agradeço. Se gostou do vídeo, não esqueça de comentar, dar aquele joinha, se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais. Siga agora por sua conta e risco. Estrela matutina. No cais, o velho Francisco balança a cabeça. Uma vez, quando fez o que nenhum mestre de saveiro faria, ele viu Iemanjá, a dona do mar. E não é ela quem vai agora de pé no paquete voador? Não é ela? É ela sim, é Iemanjá quem vai ali. E o velho Francisco grita para os outros no cais. Vejam, vejam, é Janaína. Olharam e viram. Dona Dulce olhou também da janela da escola. Viu uma mulher forte que lutava. A luta era seu milagre. Começava a se realizar. No cais, os marítimos viam Iemanjá, a dos 5 nomes. O velho Francisco gritava. Era a segunda vez que ele a via. Assim contam na beira do cais.
Guma é o tipo heróico dessa história, introduzido como um jovem destemido, ideia que é reforçada pelo próprio nome de seu saveiro, o Valente. No entanto, essa figura, a princípio idealizada, é aos poucos desconstruída a partir da segunda parte do romance, intitulada O Paquete Voador, homônimo de sua nova embarcação, quando, para saldar dívidas, passa a atuar no contrabando de mercadorias pela via marítima e traz sua amada Lívia com Esmeralda, esposa do amigo Rufino, evento que desencadeia a derrocada moral de Guma, cuja redenção somente é alcançada com sua heróica morte ao final dos 9 capítulos desse segmento. O que se segue na terceira e última parte, que, tal qual o romance se chama Mar Morto, é o desfecho épico de Lívia, que subverte seus próprios desejos por um futuro diferente para ela e o filho e transgride com o tradicional destino das viúvas de marítimos, ao assumir o comando do barco do marido, o Paquete Voador, ao lado de Rosa Palmeirão, uma função até então exercida exclusivamente pelos homens, rompendo assim com a divisão sexual do trabalho no mar. Lívia representa nesse ponto a esperança de transformações naquele cenário social injusto, marcado pela opressão, miséria e passividade. Mudanças tão desejadas pela professora Dulce e pelo médico Rodrigo, que assim como ela, têm origens distantes daquela realidade e que buscam despertar a consciência da população do cais ao longo dessa história. E é interessante observar que mesmo antes do movimento feminista dar voz e visibilidade social, cultural e política à mulher brasileira na década de 1960, Jorge Amado já introduzia em suas obras personagens femininas transgressoras que superavam códigos injustos, a exemplo de Lívia, que ao final dessa narrativa se torna sujeito do próprio destino. Mas e vocês? O que acharam de Mar Morto? Deixem aqui nos comentários. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!